Bendito seja o nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Gustavo e Rose diz que trazem saudações do Mike e Mary Felipe, que são os líderes do nosso MMI. Eles amam o nosso país. Amén. Y queremos orar para que sea el Señor quien habla a nuestro corazón. E vamos orar para que o Senhor seja Ele abrindo nossos corações. Solamente Él, su Espíritu Santo, es el único que puede hablar a cada uno de nosotros. Somente Ele e o seu Espírito Santo que pode falar a cada de nós. Padre, te bendecimos y te alabamos. Aleluya. Te glorificamos y te damos gracias por tu presencia. Pai, te louvamos, te glorificamos e damos-te graças pela sua presença. Estamos aquí reconociéndonos necesitados de ti, Señor. E aqui estamos e reconhecemos que necessitamos de ti, Senhor. De tu palabra, Da tua palavra de tu amor, e também teu amor. de tu luz y tu vida. E a tua luz e a tua vida. Señor, venimos acá por el pan nuestro de cada día. Senhor, viemos aqui pelo pão nosso de cada dia. Unge tu palabra para cada uno de nosotros, Vem ungir a tua palavra para que seja em cada de nós, de tal manera que todos seamos saciados. de tal modo que todos sejamos saciados. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Desde ya te agradecemos en el nombre de Jesús. Desde agora te agradecemos em nome de Jesus. Amén. 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 Es un gozo y una alegría estar siempre con ustedes. É uma alegria de estar sempre com vocês. Es lindo ver tantas caras conocidas, personas que amamos mucho. É lindo de ver tantos rostos lindos, bonitos, que nós amamos muito. Y conocer a nuevas personas también. E conhecer novas pessoas também. Aquí en Gramado sucede algo muy especial. Aqui em Gramado acontece algo muito especial, muito lindo. Cada encuentro, cada convención tiene su propia unción. Cada encontro, cada vez que nos encontramos, há uma nova unção. Pero en este lugar siempre hay una unción profética. Mas neste lugar sempre há uma unção profética. Yo recuerdo que ya hace algunos años el Señor puso en nuestro corazón Eu me lembro que há alguns anos o Senhor tem colocado em nosso coração hablar acerca de construir un arca para nuestras familias. falar sobre construir uma arca para nossas famílias. Y en ese tiempo parecía locura, E nesse tempo parecia que era loucura, porque todo estaba bien. porque tudo estava bem. No recuerdo cuándo, pero después el Señor puso en nuestro corazón que, Não lembro quando, mas o Senhor me colocou no meu coração que teníamos que reforzar sobre la armadura de Dios en nuestra vida. tínhamos que reforçar sobre a armadura de Deus sobre as nossas vidas. Y estuvimos estudiando cómo Él es el Adonai, nuestro amo, Señor y dueño. E estivemos orando, estudando sobre o Adonai, como Ele é o nosso Senhor sobre as nossas vidas. Y recuerdo que el año pasado el Señor no nos dejó pasar del Salmo 91. E eu lembro que o ano passado o Senhor não nos deixou de passar deixar de lado o Salmo 91. Ni siquiera pudimos terminarlo. Nem sequer terminamos. Porque en estos campamentos el tiempo se hace corto para todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque nesse encontro o tempo é tão curto que Ele tem tanto para nos dar. Pero yo recuerdo que aprendíamos casi de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. E eu me faço lembrar que nós repetimos tanto este versículo, capítulo 91, né? Que estava arraizado em nosso coração e mente. Y yo creo que hemos vivido mucho de eso a lo largo del año. Eu tenho que nós vivimos há muito tempo este versículo.
Y este año ha sido en particular un año difícil para nosotros. E esse ano em particular foi um ano difícil para eles. Han pasado cosas muy hermosas Tem passado coisas muito lindas y han pasado cosas duras también. e também muitas coisas duras têm passado. Entre las cosas lindas, nosotros cumplimos 40 años de matrimonio. Entre as coisas lindas, maravilhosas, eles cumpriram 40 anos de Amém. matrimônio. Glória a Deus. Y como conocemos que ustedes son matemáticos, nosotros nos casamos en el cielo. E ela diz, como nós somos matemáticos, né? Nós temos casado no céu também. No tiene que hacer cuentas de qué edad tenemos. Não tem que fazer conta de que idades eles têm. Pero en lo natural, este año ha sido un año muy duro. Mas pelo natural, este ano foi um ano muito difícil, duro. Tal vez usted ha escuchado en las noticias Talvez você tenha ouvido através das notícias acerca de los huracanes que han estado azotando a nuestros hermanos en el Caribe. né, os huracão que tem açoitado ali o Caribe. Ni siquiera nos hemos podido comunicar con nuestros líderes en Puerto Rico. Nem puderam se comunicar com os líderes deles na cidade de Porto Rico, Porque no hay electricidad, porque não tinha eletricidade. se está terminando el dinero porque los bancos están cerrados. Está terminando o dinheiro porque os bancos se fecham. Así que están aconteciendo cosas muy difíciles. Assim está acontecendo coisas muito difíceis. El último terremoto que pasó en México, O último terremoto que passou ali na cidade de México, y siempre han existido los terremotos, los huracanes, sempre tem existido terremoto, huracões. pero este año Sem querer. Porém, esse ano hemos escuchado que dicen huracanes que nunca habían acontecido. temos ouvido, este ano, eu farei huracão, é furacão no Brasil, né? Tem tanto existido assim como este ano. De 5 grados, De 5 graus, o los terremotos que han estado aconteciendo. os terremotos que ali têm acontecido. Indudablemente Dios está hablando Indubitavelmente Deus está falando. y está esperando a ver quién escucha su voz. E Ele está esperando quem vai escutar a sua voz. Pero también en lo espiritual, Mas também no espiritual. Dios ha estado hablando mucho al corazón. Deus tem falado muito ao nosso coração. Luchas que pensábamos que ya teníamos ganadas Lutas que nós pensávamos que teríamos vencidas y de pronto vuelven a surgir situaciones. e volta a surgir novas situações. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha acontecido Eu não sei se algum de vocês tem acontecido. que hay cosas que uno pensó que ya quedaron en el pasado Algumas coisas que nós pensamos que já ficou no passado. y de nuevo estamos batallando con ellas. E novamente nós estamos batalhando com elas. Pensamos, Señor, ¿será que no nos hemos convertido verdaderamente? Pensamos, Senhor, será que nós não nos convertemos realmente? ¿Será que no oramos lo suficiente? Será que não temos orado o suficiente? ¿O que no hemos buscado en tu palabra lo que tú quieres decirnos? O que nós deixamos de buscar na Tua palavra que o Senhor quer nos falar? Pero sabe, buscando la palabra para este encuentro, Mas eu buscando a palavra para este tempo, el Señor nos ha dado las respuestas. o Senhor tem nos dado a resposta. Así que de verdad para nosotros es un tiempo profético. Assim que este tempo para eles é um tempo Y profético. esperamos que sea para cada uno de ustedes. E esperamos que será para cada de nós também. Y al final nos dimos cuenta que el diablo no tenía nada que ver. Afinal, nós nos damos conta que o inimigo não tinha nada que ver. Nos dimos cuenta que ni siquiera éramos nosotros. Né? Nos demos conta que nem sequer era entre nós dois.
nos dimos cuenta que es Dios que anda detrás de algo en nosotros. Mas nós percebemos que era Deus andando atrás de nós para esse tempo. Y pensamos, Señor, ¿será que esta es la palabra que tú quieres para este lugar? E pensamos, Senhor, será que é essa palavra que o Senhor quer para este lugar? Pero siempre los hermanos de la alabanza cantan todo nuestro mensaje. Porém, os irmãos do louvor, eles cantam toda a mensagem nessas Y canções. el pastor Calvetti leyó nuestra escritura. E o pastor também leu a nossa palavra que estava na Escritura. Y la palabra dice que todo asunto conste en boca de 2 o 3. A palavra de Deus diz que todo assunto, ela é falada na boca de 2 ou 3 mais pessoas. Así que con 3 palabras es el Señor el que nos está hablando. E com 3 palavras eu quero dizer, é o Senhor que está nos falando. Amén. Gracias, Señor. Queremos iniciar con un pasaje que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Queremos começar lendo uma passagem bíblica que tem sido de muita bênção para as nossas vidas. Se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 51 y verso 1. Está lá no capítulo 51 de Isaías, versículo 1. Isaías 51, 1. Dice la palabra: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Isaías 51, 1. Ouvi-me, vós que segueis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Generalmente cuando hablamos de la piedra, de la roca, lo primero que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es el Señor Jesucristo. Geralmente, quando falamos sobre a pedra, a rocha, geralmente isso vem ao nosso coração, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pero en este pasaje no está hablando del Señor Jesucristo. Porém, neste texto, nessa passagem, não está falando do Senhor Jesus Cristo. Cuando la palabra se refiere al Hijo, al Señor Jesucristo, usa la palabra Sela en el original. Quando a palavra se refere ao Filho, o Senhor Jesus Cristo, usa no original a palavra Sela, En el hebreo. no original de hebreu. Pero en este caso, el original es una palabra que se diría como sur. Neste caso, então, no original hebraico, a palavra se diria sur, Que se refiere o hace mención a Dios Todopoderoso. que se refere a Deus e menciona o Deus Todo-Poderoso. En una sola palabra, al Padre. E uma só palavra se refere ao Pai. Y nos está diciendo aquí la palabra, mira, oídme, E aqui a palavra diz: olhem, ouçam-me, vosotros que seguís la justicia, que buscáis a Jehová, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. mirad la piedra, mirad al Padre de donde fuisteis arrancados. Olhai para a rocha, olhai para o Pai, da onde vocês foram arrancados, Y la cantera, el hueco de la cantera de donde fuisteis tomados. e para a caverna do poço, da onde vocês foram cavados. En otras palabras, lo que podemos ver que este pasaje nos está describiendo Em outras palavras, vamos ver o que este texto nos descreve. es que cada uno de nosotros tenemos una porción del Padre Celestial É que cada de nós temos em nós uma porção do Pai Celestial. por creación. Todo ser humano tiene una porción, una parte de Dios. Pela criação, todo ser humano tem em si, na sua essência, uma porção de Deus. Recuerda que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y su semejanza. Lembram-se que quando Deus criou ao homem, disse: façamos ao homem segundo a nossa imagem e semelhança. Vamos a leer otro pasaje en Eclesiastés 3:11. Então vamos ler outra passagem em Eclesiastes 3:11. Dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre
a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Diz então no texto de Eclesiastes 3:11, todo fez formoso ao seu tempo, e há posto no coração do homem a eternidade, sem que alcance o homem a entender a obra que ha feito Deus desde o princípio até o fim. Dios hizo algo para colocar una porción de sí mismo en cada ser humano. Aí vemos que Deus fez algo para colocar uma porção de Ele mesmo no coração de cada ser humano. Ahí podemos entender pasajes cuando dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. E aí entendemos também aquela porção da palavra que diz que Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Tanto amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo único, Tanto Deus amou ao mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. ¿Tenemos vida eterna o podemos tener muerte eterna también? Temos vida eterna ou morte eterna também. Porque Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Porque Deus colocou eternidade em cada de nós. Por creación, Desde a criação. del diseño que Dios estableció, de esa manera lo ha hecho. Assim Deus desenhou, estabeleceu desta maneira. En Lucas 17:21 dice la palabra: Em Lucas 17:21 diz a palavra: ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. não dirão eis aqui ou eis ali, porque o reino de Deus está em meio de vocês. Cuando estudiamos ese pasaje, vemos que lo que el Señor está diciendo es: el reino de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Então, quando lemos esta palavra, vemos que se diz que o reino de Deus está em meio de nós, dentro de nós. El Señor le está hablando en ese pasaje a fariseos y les está diciendo: el reino de Dios está en cada uno de ustedes. O Senhor está falando esta palavra aos fariseus, está dizendo a eles: o reino de Deus está em cada de vocês. Por creación, Dios estableció parte de sí mismo en cada ser humano. Por criação, Deus já estabeleceu uma parte de Ele mesmo em cada ser humano. Para poder entender un poco a dónde queremos llegar, Para poder entender um pouquinho onde que nós queremos chegar, recuérdese que la Biblia se explica con la Biblia. lembramos que a Bíblia se explica com a Bíblia. Por eso vamos a leer todos los versículos que necesitemos para probar qué es lo que Dios está diciendo. É por isso que nós vamos estar lendo todos os versículos que estamos anotados aqui para ver o que Deus quer falar conosco. Lo primero que nos está diciendo la palabra es que el Señor, el Padre Celestial, dejó una porción de Él dentro de cada uno de nosotros. Em primeiro lugar, Ele está falando para nós que Ele deixou uma parte dele dentro de cada de nós. Y luego la rodeó con espíritu, con alma y con cuerpo. E logo Ele a cercou com espírito, com alma e corpo. Desde el principio, el deseo de Dios era poner su trono dentro de nuestro corazón. Desde o princípio da nossa vida, Deus teve o desejo de colocar o seu trono dentro de nós. Y lo que puso fue su nombre en nuestro corazón. O que Ele colocou foi o seu nome dentro do nosso coração. Los judíos le llaman el nombre que no se puede decir. Os judeus falam do nome que não se pode dizer. Y solamente tiene las letras Yud, Hei, Bab, Hei. Son las letras de ese nombre. E só tem a letra desse nome. Yud, Yud, Hei, Rei, Bab, Hei. Bai, Rei. Esas son las letras en hebreo. São em hebreu. No sé si se pronuncia así es como yo puedo leer lo que él está poniendo. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ela está lendo assim como é colocado. En nuestro alfabeto serían las letras Y, H, V, H.
Em nosso alfabeto seria as letras Y, H, V, W, no, la B, AV, H otra vez. H, H. H, Sí. Y no lo pronunciaban por eso, porque solamente consonantes tenía. E não se pronunciava porque tinha somente as consoantes. Para poderlo pronunciar nosotros en hebreo, le hemos agregado vocales y en hebreo se pronuncia como Yahvé. Para nós podermos pronunciar na língua hebraica, então colocamos as vocais e aí se forma a palavra Yahvé. Y en griego, Jehová. E no grego, Jeová. Ahora no perdamos de vista, ahí está su nombre. Nombre es naturaleza. Então aqui nós não vamos perder de vista o seu nome de natureza. Amém? Nombre es la naturaleza de O Dios. nome é a natureza de Deus. Por ejemplo, si yo hablara de una silla, Por exemplo, se eu falar de uma cadeira, ¿cuál es la naturaleza de la silla? qual é a natureza da cadeira? Es un mueble que sirve para que podamos descansar nuestro cuerpo. É um móvel que serve para nós sentar, descansar o nosso corpo. Entonces, cuando pensamos en el nombre de silla, Quando nós pensamos no nome da cadeira, la naturaleza es algo para descansarnos. a natureza é de algo, de alguma coisa para nós sentar. El nombre del Señor O nome do Senhor habla de su naturaleza. fala da sua natureza. La naturaleza de Dios es amor, es luz y es vida. A natureza de Deus é amor, é luz, é vida. Eso fue lo que Él colocó en cada uno de nosotros. Isso foi o que Ele nos colocou em cada de nós. Y Él lo rodeó con su espíritu, con alma, con cuerpo. E Ele acercou isso, né? Nos rodeou com espírito, alma e corpo. Y vamos a ver más adelante cómo el ser humano se alejó de Dios. E nós vamos ver mais para frente como o ser humano se afastou de Deus. Pero hay una necesidad dentro de cada uno de nosotros Porém, há uma necessidade dentro de cada de nós, que no puede ser llenada con otra cosa, que não pode ser cheia ou completa por Más- outra coisa, más que conocerlo a Él. mas de conhecer a Ele. El mundo nos dice, compre cosas. O mundo nos diz, compre coisas. Porque cuando compramos satisfacemos un poco la necesidad. Porque quando compramos, encontramos de nós suprir pouco da nossa necessidade. ¿Hasta cuándo? Até quando? Media hora más tarde otra vez está la necesidad. Meia hora mais tarde está novamente a necessidade. O cuando estamos tan jóvenes, el día que yo me case, yo voy a satisfacer todas mis necesidades. Ou quando eu digo, somos jovens e quando o dia que nós casar, nós vamos suprir todas as nossas necessidades. Y uno se enamora del príncipe azul. Se namora do príncipe azul. ¿Y cuánto le dura? E quanto tempo vai durar isso? ¿Cuánto le dura la idea del príncipe azul? Quanto dura esse tempo da ideia do príncipe azul? Hasta que se convierte en sapo. Até que se converte no sapo. ¿O cuánto le dura a él la idea de que se casó con una princesa? O tempo que dura ele que casou com uma princesa. Pero lo que nos está hablando la palabra es que hay una necesidad que solo en él podemos llenar. Porém, está nos falando de uma palavra que há uma necessidade que somente ele pode preencher. Por eso le decimos a los novios, no crea que el casamiento va a solucionar su vida. Por isso nós falamos para o noivo, namorado, que não vai solucionar isso na sua vida. Solamente Él llena nuestra vida. Somente o Senhor enche nós da sua vida. Y leíamos ese pasaje donde dice que Él puso eternidad en el hombre. Já lemos este texto que diz que Ele colocou a eternidade no coração do homem. Sin que tenga el hombre idea de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sem que o homem compreenda o que Deus fez desde o princípio até o fim. Comprendemos ciertas cosas. Só podemos compreender algumas coisas. Dice la palabra que llegará un día
Diz a palavra que um dia chegará, que toda rodilla se doblará todo joelho se dobrará y toda boca confesará e toda língua confessará que Jesús es el Señor. que Jesus Cristo é o Senhor. Algunos lo hemos confesado ya, Alguns já temos confessado já. lo hemos creído en nuestro corazón y lo hemos confesado con nuestra boca. Temos crido em nosso coração e confessado com a nossa boca. Lamentablemente habrán quienes nunca lo van a confesar Lamentamos que tem pessoas que nunca o vão confessar en esta tierra, nesta terra, hasta que se encuentren un día en el infierno y que tengan la convicción de que Jesús es el Señor. Van a doblar ahí su rodilla y va a confesar. Ya va a ser tarde para ellos, pero la palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. e essas pessoas que não confessaram aqui que Jesus Cristo é o Senhor, um dia estarão no inferno e mesmo lá vão ter que dobrar os joelhos e com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Y entonces todo será sometido al señorío de Jesús. E aí então tudo estará debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Y entonces el Hijo traerá todo al Padre. Então o Filho vai trazer tudo ao Pai. Y todo aquel depósito que Dios hizo en los seres humanos E tudo aquilo que Deus depositou nos seres humanos va a volver a Él, al vo- Padre. voltará ao Pai. Pero ese es el fin, pero también habla del principio. Esse é o final, mas também fala do princípio. Recuerda, el principio es el Génesis. La palabra nos habla de que Dios creó al hombre y a la mujer y plantó un huerto. Lembram-se que Deus fala lá em Gênesis que Ele criou o homem e a mulher e plantou ali um jardim. Cuando la palabra habla de plantar ese huerto, no es plantar árboles como generalmente nosotros tenemos la idea. Quando a palavra fala de plantar este jardim, não é plantar árvores como nós temos esta ideia. Describe más un momento que Dios puso de un solo golpe ese Edén, ese jardín del Edén. E diz a palavra que Deus colocou aí num só momento, num golpe, este jardim que se chamava Éden. Y si estudiamos un poco acerca de ese jardín del Edén, E se vamos a estudar um pouco sobre o jardim do Éden, encontraremos que es figura, es parte de esa ciudad celestial en la que esperamos estar un buen e día. aí encontramos que é uma prefigura, é parte deste lugar celestial, o jardim celestial que um dia vamos encontrar. Ahí estaba el árbol de vida, el Señor Jesucristo estaba ahí. Aí estava a árvore da vida, representando o Senhor Jesus Cristo aí. Pero unamos un poco cada uno de estas piezas. Vamos unir um pouco cada uma dessas peças. Dios plantó ese huerto y le dio instrucciones al hombre qué tenía que hacer con ese huerto. Deus plantou esse jardim, Ele deu claras instruções ao homem, o que deveria fazê-lo neste jardim. Pero si nos damos cuenta, Dios en esa porción que puso en el corazón del hombre, le estaba dando el mismo mandamiento. Se nos damos conta, a porção que Deus colocou no coração do homem, Ele estava se referindo ao mesmo mandamento. Porque ese corazón del hombre era como el jardín del Edén, ese huerto. Porque o coração do homem era como o jardim do Éden, como este jardim. Y él tenía que hacer lo mismo con el jardín físico, lo mismo tenía que hacer con el jardín de su corazón. Então, se ele tinha que fazer esta prefigura do mesmo jardim que ele plantou ali, com o jardim deste coração. Porque Dios el Padre había plantado en su corazón parte de sí mismo, parte de su naturaleza. Porque Deus, o Pai, havia plantado em seu coração, no coração do homem, parte dele mesmo, parte da sua natureza. En otras palabras, había puesto un tesoro en su corazón. Y cuando tenemos un tesoro, no lo exponemos, no lo dejamos ahí en la calle. Em outras palavras, ele havia colocado um tesouro em seu coração. E quando temos esse tesouro, nós o cuidamos, não o expomos, não deixamos aí na rua. Lo debemos guardar
como algo muy especial. Temos que guardá-lo como algo muito especial. Vamos a leer en Génesis 2, del 15 al 17. Vamos ler no Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De alguna manera el Señor estaba diciendo: te voy a enseñar cómo guardar, cómo cercar ese tesoro que yo te he dado. De alguma forma o Senhor estava falando, ensinando de como guardar este tesouro. Labrar significa cultivar, trabajar, servir, adorar y ministrar. A palavra lavrar significa cultivar, trabalhar, servir, adorar e ministrar. Así que imagínese, labrar no quería decir solamente abrir surcos. Então imagine que a palavra lavrar não significa somente abrir. Era trabajar, Era trabalhar, servir, servir, adorar a Dios, adorar a Deus, ministrarlo diariamente. ministrá-lo diariamente. Si Adán hubiera hecho eso, hubiera cercado ese tesoro que Dios le había dado. Se Adão tivesse feito isso, guardado aquilo que Deus tinha dado para ele, Y eso mismo sucede en el matrimonio. isso mesmo acontece com o matrimônio. El Señor nos manda a labrar nuestro matrimonio también. O Senhor nos manda nós lavrar o nosso matrimônio, o nosso casamento também. O sea que hay que trabajar, hay que servirnos, hay que ministrarnos dentro del matrimonio. Então assim é que nós devemos trabalhar, ministrar, cuidar, tudo isso dentro do nosso matrimônio também. Y le dijo que guardara el huerto. E ele também lhe deu uma ordem que devia guardar o Éden, ou a horta. ali. Guardar significa proteger y vigilar. Guardar significa proteger e vigilar. vigiar. Y luego le dijo que comiera con liberalidad de todo, del árbol de la vida y de los demás árboles. E ele lhe deu esta ordem: vocês podem comer todos os que estão aqui, esses alimentos dessas árvores. Ahora recuerde, Dios puso su naturaleza en el ser humano. Agora lembrem que Deus colocou a sua natureza no ser humano. La palabra dice que la creación nos habla de Dios. A palavra de Deus nos fala que a criação nos fala de Deus. Es una figura para nosotros. É uma figura para nós. Y Él está diciendo que guarde, que labre ese jardín físico. E Ele está dizendo que guarde, que trabalhe, que sirva este jardim humano. Pero también que lo haga dentro de su corazón. Mas também que haja dentro do nosso coração também. Porque aquí está el tesoro Porque- de la naturaleza de Dios en Porque aqui nosotros. está o tesouro de Deus, na natureza de Deus dentro de nós. Si Adán hubiera comido del árbol de vida, Se Adão tivesse comido a árvore da vida, él hubiera dado fruto suficiente para que él estuviera feliz y ele satisfecho. podia ter dado fruto suficiente para comer e estar feliz.
Y todos sabemos que el árbol de vida era nuestro Señor Jesucristo. E nós sabemos que a árvore da vida era o nosso Senhor Jesus Cristo. La sabiduría de Dios, el poder de Dios. A sabedoria de Deus e o poder de Deus. Todo eso estaba escondido ahí, en ese tesoro que Dios había dado. Tudo isso estava escondido ali, nesse tesouro onde Deus tinha dado. O sea que el Señor le está diciendo, tienes que hacer un trono de mi naturaleza dentro de ti. Ou seja, o Senhor está dizendo, faça trono da minha natureza dentro de mim. Lo tenemos, como Gustavo nos dice, por creación. Ou temos, como Gustavo falou, temos como porque Ele criou. Hay una porción de la roca dentro de cada ser humano. Há uma porção da rocha dentro de cada ser humano. Pero necesitamos todavía labrar y cuidar ese huerto. Porém, nós precisamos todo dia lavrar e cuidar este horta. Ahora imagínese si ese nombre del Padre hubiera sido guardado y cuidado en Él. Agora você se imagina esse nome do Pai estivesse guardado, né, em nós, protegido. Cuando llegó la serpiente, Quando chegou a serpente, ¿con qué se hubiera encontrado? com que tivesse encontrado? Con la verdad de la naturaleza de quién es nuestro Dios. Com a verdade da natureza de quem é o nosso Deus. Sin embargo, cuando llegó, encontró que no estaba ni cuidado ni labrado esse jardín. Porém, quando ele chegou, encontrou que não estava cuidado, lavrado este jardim. Y a veces acontece eso en el matrimonio. E às vezes acontece isso no casamento. Nos casamos enamorados, Casamos bem namoradinhos, pero no cultivamos, no labramos esta relación. porém nós não cultivamos, não cuidamos, lavramos esta relação. Y por ahí andan serpientotas o serpientotes Ali andam as cobras grandes, as serpentes, queriendo atacar este jardín. querendo atacar nesse jardim. A nosotros nos toca conversar con muchas personas. E a nós acontece de nós falar muito com as pessoas. Y es tan fácil acusar a la otra persona cuando anda en adulterio. É tão fácil de acusar a outra pessoa quando anda em adultério. Pero cuando empezamos a ver cómo está cuidado su jardín interior, Mas quando nós queremos saber como está sendo cuidado o jardim do nosso interior, o sea, la naturaleza del Padre en esa persona, a natureza do Pai nessa pessoa, y vemos que que nunca lo ha guardado, nunca lo ha cultivado, e vemos que nunca tem guardado, nunca tem cultivado, y tampoco esta relación matrimonial. e também esta relação do matrimônio. Es tan fácil que la serpiente entre. É tão fácil que a serpente vem e entra. Mire, no se preocupe, Dios va a aplastar la serpiente. Olha, não se preocupe, Deus vai pisotar nessa serpente. Pero es más fácil que no entre Mas não é tão fácil que ela entre. si nosotros aprendemos a cultivar y a guardar nuestro corazón. Se nós aprendemos guardar e cultivar o nosso coração. Vamos viendo el cuadro ya más completo. Aí podemos já perceber que o quadro vai se visualizando mais completo. Dios plantó ese huerto y le dijo al hombre que tenía que guardarlo y labrarlo. Deus plantou esse jardim e disse que ele deveria guardar e plantar e cuidar. En lo natural, si queremos guardar una porción de tierra, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Em o natural, o que nós fazemos quando queremos proteger e guardar uma porção de terra? Colocamos un cerco, un muro, una pared. Levantamos aí uma cerca, uma muralha, uma parede. Veamos lo que Dios quería que Adán hiciera. Vemos então o que Deus queria que Adão fizesse. Plantó el huerto y le dijo, debes labrarlo y cuidarlo y comer de los árboles que están ahí y no comer del árbol del bien y del mal. Plantou o jardim e disse, vocês devem lavrar, cuidar e comer de tudo que está aí, menos comer
da árvore da ciência do bem e do mal. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de vida, ellos hubieran tenido suficiente del Hijo de Dios para formar un muro alrededor de ellos. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles teriam o suficiente em si, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para guardar o seu coração e ter um muro de proteção neles. Y ese muro hubiera protegido completamente la porción del Padre que Dios había depositado en ellos. E este muro ia proteger completamente a porção do Pai que havia sido depositada neles. Leamos algunos pasajes que nos hablan un poco acerca de eso. Vejamos algumas passagens bíblicas que nos falam mais um pouco sobre isto. Isaías 26:1 dice la palabra: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Por muros y ante muros colocó Dios salvación. ¿Y sabe cuál es el original de esa palabra que dice, que leemos como salvación? Sabe qual é o original desta palavra que diz que lemos como salvação? Es Yeshua. Es Yeshua. Jesús. Jesus. Es Jesús en hebreo, es Yeshua, es salvación, en nuestra salvación. Quien va a darnos esos muros y esos contramuros que van a poder proteger el tesoro que Dios nos ha dado. Es Yeshua, nossa salvação, nosso Salvador, este muro e antemuro que nos vai proteger e guardar e nos ajudar a guardar essa salvação que Deus nos tem dado. Nuevamente en Isaías 60:18 dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Então vemos novamente em Isaías 60:18: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nuevamente salvación, encontramos la palabra Yeshua. Novamente o termo da salvação, a palavra Yeshua. El Señor Jesucristo brindando esa salvación. É o Senhor Jesus Cristo nos dando esta salvação. Y a tus puertas alabanza. E nas suas portas louvores. La pregunta que vendría es: ese muro del huerto que protegía, que debía proteger el huerto del Edén, el jardín del Edén, ¿tendría puertas? A pergunta que nós podemos fazer, uma questão: este muro que deveria proteger o jardim do Éden, tinha portas? Recuerda que dice que la palabra dice que Dios expulsó a Adán y a Eva por la puerta que dá al oriente. Lembram que quando diz da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, diz que Deus os expulsou pela porta que dava pelo oriente. O sea, hay puertas en ese muro también. Ou seja, que aí descreve que tem portas neste muro também. Recuerda que la nueva ciudad va a tener puertas también. Lembram-se que a nova cidade vai ter portas também. El único que puede ayudarnos a levantar ese muro de salvación y tener esas puertas seguras es el Señor Jesucristo. O único que pode nos ajudar a levantar este muro de salvação e ter portas seguras é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Resumiendo nuevamente, está ahí la porción del Padre. Resumindo novamente, ali está a porção do Pai. Y ahí está nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Ali está o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossa alma. Entendemos que el muro y el antemuro es Jesús nuestro Salvador. Entendemos que o muro e o antemuro é o nosso Senhor Salvador. La pregunta es, ¿estamos cultivando y estamos guardando
como Dios nos lo ha pedido? E a pergunta é: estamos cultivando, guardando como o Senhor Jesus está nos pedindo? No son teorías, Não são teorias, es una forma de vida. é uma forma de vida. ¿Qué tanto de la naturaleza del Padre estamos viviendo nosotros? Quanto da natureza do Pai nós estamos vivendo? ¿Cuánto de ese amor, esa luz y esa vida está todavía en nosotros? Quanto amor, vida, luz está em nós? Vamos a leer en Génesis capítulo 3 y versos del 1 al 7. Vamos ver Gênesis Perdão. capítulo. Vamos a dejar un dedito en Génesis y vamos a leer en Zacarías capítulo 2 y verso 5. Deixamos Gênesis e vamos para Zacarias capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. 2:5 diz assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Así que mire, Él está con su gloria en medio de nosotros. Assim, olhe, Ele está com sua glória no meio de nós. Y hace un muro de fuego en derredor de nosotros. E faz muro de fogo ao redor de nós. Ese fuego nos habla de la llenura, de la unción del Espíritu Santo de Dios, del fuego de Dios. Este fogo fala da plenitude do poder do Espírito Santo, o fogo de Deus em nós. Y nos habla de una relación viva con el Señor Jesucristo, no una relación teórica. E fala de um relacionamento vivo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não um relacionamento teórico. De una relación ardiente, de una relación de fuego por el Señor Jesucristo, por su palabra en nosotros, produciendo ese cerco de fuego que protege este depósito de Dios. Uma relação ardente, uma relação forte deste fogo de Deus que produz em nós. Hay quienes saben del Señor Jesucristo, hay quienes han oído de Jesucristo, hay quienes simpatizan con la causa del Señor Jesucristo. Aqueles que sabem do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são simpatizantes da causa do Senhor Jesus Cristo, Pero no tienen ese fuego por el Señor Jesucristo. porém não tem esse fogo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. No tienen ese muro de protección alrededor de esa porción de Dios. Não tem em si este muro de proteção, essa porção de Deus. Y yo recuerdo que cuando estamos estudiando y armando este tema, Eu faço lembrar de quando eu estava estudando, arrumando esse tema. yo dije: Señor, gracias, porque yo tengo ese muro y ese antemuro de fuego. E eu estava dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho esse muro, esse antemuro e este muro de Deus na minha vida. Y el Señor colocó en mi corazón: E o Senhor colocou no meu coração: donde el fuego está encendido, la serpiente no se acerca. aonde o fogo está acendido, a serpente não se aproxima. Y yo dije: amén, gracias, Señor. Eu disse: amém, obrigado, Senhor. Y él me preguntó: ¿y entonces por qué te ha mordido la serpiente? E ele me perguntou então: por que a serpente te atacou, te mordeu? Porque sabe, hay tanta teoría dentro de cada uno de nosotros. Porque há tanta teoria dentro de cada de nós. Regularmente sabemos más de lo que somos, Regularmente sabemos mais do que somos, pero las teorías no salvan. porém as teorias não nos salvam. Apenas nos enseñan cómo debemos caminar. Apenas nos ensina como nós devemos caminhar. Y yo no voy a preguntar a nadie que levante la mano, Eu não vou perguntar para ninguém que levante a mão. pero ¿será que alguien aquí tuvo alguna pelea en la última semana? Porém, eu quero perguntar se alguém
brigaram essa última semana? ¿O algún problema con alguno de los hijos? Algum problema com algum dos filhos? ¿O esos hermanitos en la iglesia que no respetan que mi lugar está apartado? Ou esses irmãos da igreja não aprendem que esse meu lugar está ali, é meu? Y uno dice, Señor, la serpiente está entrando todavía. E alguns dizem, ó Senhor, realmente a serpente está entrando todos os dias. Vayamos al libro de Génesis nuevamente. Vamos lá no livro de Gênesis novamente. En el capítulo 3 vamos a leer del verso 1 al 7. Capítulo 3, verso 1 ao 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Hemos escuchado, no se imagina cuánta predicación acerca de esto. Temos escutado e nem se imagina quantas pregações nós temos ouvido sobre essa porção bíblica. Que todo era culpa de la mujer. Que todo era culpa da mulher. En primer lugar, el marido no estaba haciendo su trabajo. Em primeiro lugar, o marido, o homem, não estava fazendo o seu trabalho. No instruyó a la mujer. Não deu instruções à sua mulher. Ella ni siquiera conocía bien la palabra. Ela nem sequer não conhecia bem a palavra. Ella le dice a la serpiente, dice el Señor que ni lo toquemos. E ela disse, para ele, que a serpente falou, nem sequer vamos tocar nela. Ahora mire lo que aconteció en ese momento. Olha o que aconteceu neste momento. Aquel tesoro que debía ser guardado, aquele tesouro que deveria ser guardado, no fue cuidado por el ser humano. Não foi cuidado pelo ser humano. Y vino la serpiente. E veio a serpente. Y al ensuciar, a sujar, lo que hizo fue que la voluntad del hombre fue la que rodeó al ser humano. Então veio fazendo que a vontade do homem veio a acontecer no ser humano. Capturando esa naturaleza de Dios. Capturando essa natureza de Deus. No capturando a Dios.
não capturando a Deus. pero la naturaleza que debía estar dentro de nosotros, Porém, a natureza que deveria estar dentro de nós, ahora es nuestra voluntad la que queremos que reine. agora é a nossa vontade que nós queremos que reine. Así que en lugar de que fuera la voluntad del Padre hecha, No lugar em que deveria ser a vontade de Deus feita, el hombre empezó a querer hacer su propia voluntad. o homem então começou a querer e desejar fazer a sua própria vontade. Se convirtió en el rey soberano de su propia vida Se converteu o rei soberano da sua própria vida. y empezó a decir, yo lo voy a hacer como yo pienso que debe de ser. E começou a pensar, eu não vou fazer assim como pensam, eu vou fazer como eu quero. Así que ya no es la voluntad de Dios en el matrimonio. Então assim não é mais a vontade de Deus no matrimônio. Yo voy a ser feliz cuando Él haga lo que yo pienso que Él debe hacer. Eu vou estar feliz quando eu penso que Ele vai fazer o que eu quero. Y Él va a estar feliz cuando yo haga lo que Él quiere que yo E haga. Ele vai ficar feliz que eu faça aquilo que Ele quer que faça. Los hijos son felices cuando les damos lo que ellos quieren. Os filhos às vezes dizem, sou feliz quando vocês me dão o que eu quero. O nosotros somos felices cuando ellos sacan las notas que nosotros queremos que saquen. Ou nós somos felizes que eles tiram aquela nota linda, grande, boa, né? Como nós queremos. ¿Dónde quedó ese tesoro, esa parte de la roca que fue puesta en nosotros? E aonde ficou esse tesouro, esta parte da rocha que ficou em nós? Dice que cuando sus ojos fueron abiertos, Diz que quando seus olhos foram abertos, ellos se hicieron delantales. eles se fizeram roupas, aventais. La verdad es que esa palabra en hebreo significa armadura. E essa palavra em hebreu significa armadura. Esta armadura es la evidencia de lo que el hombre empezó a hacer por dentro y por fuera. E esta armadura, ela nos significa que é a evidência de tudo que se começou a formar de dentro para fora. Empezaron a formar fortalezas, muros en derredor de ellos mismos. Começou a formar fortalezas, muros ao redor deles mesmos. Y vamos a leer en Génesis capítulo 3, verso del 8 al 18, y nos dice así la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Vamos a saltarnos un poco y dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses?
Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pós comerás sobre todos os dias da sua vida. Vamos saltar para o 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Se escondieron de Dios, tuvieron miedo de Dios. Si Dios es amor, ¿por qué esconderse de Él? ¿Por qué tener miedo de Él? Se esconderam de Deus, e Deus é amor. Por que se esconder dele? Por que ter medo dele? Recuerda que lo que Dios quería era que construyeran muro de salvación, que el Hijo de Dios fuera el que les rodeara, que Jesucristo les rodeara. Lembram-se que o que Deus queria é que eles construíssem muro de salvação, que Jesus Cristo, Filho de Deus, os cercara, os rodeara. Y ahora están empezando a usar lo que nosotros conocemos como mecanismos de defensa. E agora eles começam a usar o que nós conhecemos como mecanismos de defesa. La mujer que me diste, en otras palabras, tú tienes la culpa. E, em outras palavras, culpando a mulher que Deus o tinha dado. Yo estaba bien cuando estaba solo, pero tú me diste la mujer y ella me dio de comer del árbol. Sabe, Senhor, eu estava muito bem quando estava sozinho. Tu me deste uma mulher e ela me deu de comer da árvore. Y cuando le pregunta a la mujer, la serpiente me engañó. E quando pergunta a mulher põe a culpa na serpente que lhe enganou. Podemos ver lo que empezaron a hacer ahí, a construir muros, a construir paredes, no para proteger el tesoro de Dios, para protegerse a sí mismos. Podemos ver aí o que eles começaram a fazer, a construir muros, não para proteger o tesouro de Deus, mas para protegê-los eles mesmos. La serpiente logró cubrir aquella porción que Dios había establecido en el corazón, en el interior del hombre y de la mujer, logró cubrirlo, y que ellos empezaran a construir muros alrededor, muros de protección, no de salvación. A serpente então conseguiu cobrir aquela essência que Deus havia colocado dentro do homem, e eles começaram a construir muros de proteção. Entonces, en lugar de que Jesucristo fuera ese muro y antemuro de fuego, Então, no lugar aonde que deveria ser Jesus, neste muro e antemuro, ahora tenemos mecanismos de defensa agora temos mecanismos de defesa en contra de Dios, em contra de Deus, en contra uno del otro, em contra um ao outro, en contra de todos los demás. em contra de todos os demais. Yo estoy segura que si el Señor le hubiera dicho a la serpiente: ¿y tú por qué hiciste eso? Eu estou segura de que Deus dissesse à serpente o que fez isso. Ella hubiera dicho: ¿para qué me hiciste tan astuta? Por que você me fez eu assim tão astuta? Y de alguna manera siempre estamos culpando a Dios de las cosas que nos De alguma pasan. maneira nós sempre estamos culpando a Deus das coisas que nos acontecem. Ay, Señor, yo oro tanto, Mas Senhor, eu oro tanto. yo te amo tanto, Eu Señor. te amo tanto, Senhor. ¿Por qué a mí me pasan las cosas que me pasan? Por que me acontece assim comigo tudo o que está passando? Y tal vez muchos de ustedes sean como nosotros, que se vuelven religiosos. E talvez de vocês sejam também que se tornam muitos religiosos. Y no nos atrevemos a decirle al Señor: tú tienes la culpa. E nós muitas vezes não nos atrevemos a dizer: ó Senhor, tu tens a culpa.
Pero vemos cómo Dios bendice a otros hermanos Porém, nós vemos como Deus abençoa outros irmãos. y empezamos a preguntarnos, ¿y por qué a mí no me bendice de esa manera? E nós começamos a nos perguntar por que Deus não me abençoa também desta maneira. O sea que estamos usando mecanismos de defensa. Ou seja, nós estamos usando ou fazendo mecanismo para defender-se. La mayoría de nosotros aquí trabajamos con matrimonios. A maioria de nós que estamos aqui trabalhamos com ¿Y casais. qué es lo que uno escucha cuando hablamos con la pareja? O que é que nós escutamos quando nós falamos com o casal? Estoy trabajando con una joven que Es- está teniendo muchos problemas en su matrimonio. Estou trabalhando com uma jovem que está tendo muitos problemas no seu casamento. En un principio se acercaron al Señor, No princípio se aproximaram ao Senhor, empezaron a servirlo começaram a servir y el Señor empezó a bendecir su matrimonio. e o Senhor começou a abençoar o seu casamento. En lo natural, en lo espiritual, No natural, no en espiritual, lo económico, en todo sentido. no econômico, celular, secular e em todos os sentidos. Y cuando todo está bien, uno empieza a creer que uno tiene derecho a que Dios lo bendiga. E quando está tudo bem, nós começamos a crer, Deus tem que nos abençoar. Nosotros tenemos derecho. Nós temos sim o direito. Somos líderes. Somos líderes. ¿Cuántos matrimonios hemos oído? Quantos matrimônios nós temos ¿Con ouvidos? cuántas personas nosotros hemos Com trabajado? quantas pessoas nós temos trabalhado? Y nuevamente es el muro de mi propio nombre, no su naturaleza dentro de mi Y- corazón. E novamente está ali o nosso muro no nosso próprio ser do que a proteção de Deus em nossa vida. Porque se recuerda cuál es su naturaleza. Porque você lembra qual é a sua natureza? Servir, Servir, ser humilde, ser humilde, amor, luz y vida dentro de amor, nosotros. luz, vida dentro de nós. Pero bueno, esta pareja ha tenido problemas, él cayó en adulterio. Porém, esse casal teve problema, ele caiu em adultério. Y usted le escuchara ahora hablar a ella. E se você escutar agora ela falar, Yo no estoy excusando el adulterio, eu não estou expulsando o adultério. pero a mí me toca escucharla a ella. Porém, eu preciso ouvir ela. Ella me dijo, yo soy hija de Dios, soy una mujer digna, así que yo fui a la policía y le puse una restricción para que no se acerque a mí nunca más. Ela disse, eu sou uma mulher digna, respeitosa, sou filha de Deus, então eu fui lá na polícia colocar, demandar lá que me põe uma proteção ao redor minha. Él no se puede acercar a mí. Ele não deve se aproximar de mim. Y yo pregunté para ella, ¿y qué es lo que tú quieres? E eu perguntei para ela, então o que é que você quer? Por supuesto que reconciliarme. É claro, eu quero me reconciliar. Y yo pensé dentro de mi mente, ¿y quién se va a reconciliar así si no puede ni acercarse a ella? E eu pensei entre mim, mas como que vão se reconciliar se ele não pode nem se aproximar dela? Pero esos son nuestros mecanismos de defensa. Porém, esses são os mecanismos da nossa defesa. Yo nunca he demandado a Gustavo, Eu nunca demandei Gustavo. pero hay veces que yo no dejo que él se acerque a mí. Porém, eu não deixo ele se aproximar de mim. O él no deja que yo me pueda acercar a él. Ou ele também não deixa eu me aproximar dele. Yo sé que solo a nosotros nos pasa, Eu sei que só a nós dois nos passa. que usted nunca ha hecho eso en su vida. Que nunca aconteceu isso na sua vida. Pero se da cuenta cómo muchas veces nosotros estamos levantando muros de nuestra propia voluntad. Porém, vocês, veja como vocês se dão conta de quantas vezes nós levantamos esses muros na nossa vida ao redor nossa. Y dice la palabra que entonces la tierra de nuestro corazón lo que produce es espinos y cardos. E diz então a palavra de Deus que produz no nosso coração ali então espinhos, dardos. Ahora imagínese
acercarse o abrazar a un espino. Agora imagina você se aproximar e se abraçar a um espinho. ¿Cómo se sentirá? Como você vai se sentir? Por eso mejor me hago para un lado o pongo una restricción para que no se acerque. Ou então eu acho que é melhor então me virar para cá ou colocar um muro, uma proteção ali para não se aproximar. Dice la palabra en Génesis 3:21. Diz a palavra de Deus em Gênesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Habla en plural, dice que hizo túnicas. Ali fala em plural, fez túnicas. Y dice que usó pieles en plural, ha de haber matado a más de un animalito. E ele fala também a palavra peles, no plural, deve ter matado mais do que um animal. Y lo hizo para cubrir la desnudez externa. E ele fez para cobrir a nudez externa ali. Pero también cubrió la desnudez interna del E hombre. também ele cobriu a parte externa, interior do homem também. Con la sangre de esos animalitos. Com o sangue desses animais. Y él empieza a hablar ahí del Señor Jesucristo. E ele começa aí a falar do Senhor Jesus Cristo. ¿Cómo podía saber Abel de que tenía que sacrificar un corderito para agradar a Dios? Como ia saber Abel de sacrificar um animal para agradar a Deus? Seguramente lo había aprendido con sus padres. Seguramente ele aprendeu com os seus pais. Sus padres aprendieron de Dios. Seus pais aprenderam de Deus. Así que no todo estaba perdido. Assim é que nem tudo estava perdido. Desde ahí se empezó a marcar un camino para cada uno de nosotros. Desde ali começou a marcar um caminho para cada um de nós. Recuerde, de tal manera amó Dios al mundo Lembre-se que de tal maneira amou Deus ao mundo, que nos dio a su Hijo único, que ha dado seu Filho unigênito, para que todo aquel que clame para que todo aquele que nele crê tenga vida eterna. tenha vida eterna. Así que lamentablemente estamos terminando la introducción de nuestro tema. Assim que, lamentavelmente, nós estamos simplesmente só terminando a introdução. Y lo que realmente queremos explicar, O que realmente nós queremos explicar, cómo podemos asegurarnos como nós podemos nos assegurar de que el muro y el antemuro de fuego están protegiendo de que o muro e o antemuro está nos protegendo. el tesoro que tenemos en nuestro corazón. E o tesouro que nós temos no nosso coração. ¿Cómo está protegiendo nuestro matrimonio? Como está protegendo o nosso matrimônio. ¿Cómo está protegiendo nuestras generaciones? Como está protegendo as nossas gerações. Yo no quiero esperar a que haya otro terremoto Eu não quero esperar que haja outro terremoto, o otro huracán outro furacão, o que suceda algo ou que suceda algo para clamar el nombre de Jesús. para clamar o nome do Senhor Jesus. Si la palabra nos dejó el mapa, Se a palavra nos deixou o mapa, si podemos entender qué es lo que ha pasado con nosotros, se podemos entender o que tem acontecido, passado com nós, si con toda la teoría bíblica que hay dentro de nosotros, se toda a teoria bíblica está dentro de nós, pero no la estamos viviendo, porém não estamos vivendo, no estamos cultivando y labrando ese huerto, não estamos cultivando, lavrando esta horta, huerto. Jesús está en nosotros, Jesus está em nós, pero nosotros no estamos en su naturaleza. porém nós não estamos na sua natureza. Por eso hay peleas aquí, Por isso há brigas aqui, peleas con los hermanos. brigas com os irmãos. Cuando uno habla con los pastores, Quando não fala com os pastores, Dios mío, Deus qué peleas meu, dentro de las iglesias. né? Que briga dentro das igrejas, Porque el hermano me vio mal porque o irmão me viu mal, o porque no me vio.
Porque não me o enxergou. dentro del ministerio. Ou dentro do Usted ministério. no se imagina, Vocês não podem imaginar. porque todos ustedes son santos. Porque todos vocês são santos. Pero usted no se imagina la cantidad de peleas y divisiones que vemos. Porque vocês não imaginam a quantidade de divisões, brigas, peleias vemos. ¿Por qué? Por quê? Porque ese muro y antemuro de fuego no están ahí. Porque este muro e antemuro de fogo não está ali. No nos están protegiendo de la serpiente. Não está nos protegendo da serpente. Así que la serpiente viene y le dice: Assim que a serpente vem e diz: yo creo que el pastor Arturo quiere más a los hermanos de aquel lugar, porque a ellos ¿cómo los abraza? Veja que o Arturo, né? Ele gosta mais dos irmãos daquele lá do que aqui, porque lá ele abraça, beija, cumprimenta. Y el nombre no de Jesús, No el nombre de Jesús. el nuestro, Es nuestro. se levanta en ese momento. Se levanta neste momento. ¿Y a mí por qué no me quiere igual? E por que para mim não me quer também? Si yo tanto que le amo, Se eu tanto amo, yo hago todo lo que él dice, eu amo tudo que ele a mí fala. se me hace que él no tiene relación con Dios. Eu acho que ele não tem relacionamento com Deus. Porque si no, Dios ya le hubiera dicho quién soy yo. Senão Deus já tinha falado quem sou eu. Así que la pregunta para esta noche: Assim que a pergunta para esta noite, ¿será que nuestro jardín del Edén será que o nosso jardim do Éden está suficientemente guardado y cultivado? está suficientemente guardado e cultivado, De tal manera que no hay forma de que la serpiente se acerque. de tal maneira, de tal forma que a serpente não venha se aproximar, ¿O hemos descuidado alguna área? ou temos descuidado em algumas áreas. Y a pesar de los 40 años de matrimonio, Apesar dos 40 anos de casamento, todavía no me obedece. todavia, porém não me obedece. Ainda Vayamos não. con eso a dormir. Vamos com isso dormir nesta noite. Señor, yo necesito ese muro. Senhor, eu preciso deste muro. Señor, yo necesito ese antemuro de fuego. Senhor, eu preciso desse antemuro de fogo. Señor, los tiempos son difíciles Senhor, os tempos são muito difíceis. y la serpiente quiere venir por todos los míos. E a serpente quer vir por todos os meus. Ayúdame, Ajuda-me. enséñame por tu palabra Ensina-me através da tua palavra. cómo construir los muros correctos. Como construir os muros corretos. Pero sobre todo, Padre, Porém, sobretudo, papai, en el nombre de Jesús, em nome de Jesus, enséñanos y ensina-nos, ayúdanos, Señor, ajuda-nos, Senhor, a destruir todo muro que el diablo ha levantado a destruir todo muro que o inimigo tem levantado en contra de nosotros. em contra de nós. Señor, esta noche Senhor, esta noite, yo quiero renunciar a la torre de mi propio nombre. eu quero renunciar à torre do meu próprio nome. Y yo quiero que sea tu naturaleza, Eu quero que seja a tua natureza. esa naturaleza que fue extraída de la roca, Essa natureza que foi extraída da rocha. la que sea, Señor, cultivada y cuidada, E que seja, Senhor, cuidada e cultivada. de tal manera De tal que maneira podamos darte fruto que agradable podamos dar frutos y que agradáveis. todos los nuestros anhelen comer de él. E que todos venham desejar a comer Y dela. como dice tu palabra, E como diz a tua palavra, no solo nos llenemos nosotros, não só nós nos satisfazer, sino que podamos dar de comer a otros, mas senão Señor. podemos dar de comer também a outros. Que podamos ir a dar de comer a los hermanos del Uruguay, Señor. Poder dar comer também aos irmãos de Uruguai, Pero del fruto correcto, do fruto correto, del árbol correcto, da árvore correta, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén. Amém. Así que mañana continuaremos.
Assim que amanhã nós vamos continuar. Amém. Amém.